Há jogadores que ficam na memória pelos títulos, mas às vezes, ainda mais importante do que isso, ficam pela capacidade de nunca desistirem. O Bruno Varela pertence claramente ao segundo grupo. Formado no Benfica, passou por momentos de enorme pressão, reergueu-se em Guimarães, conquistou o carinho dos adeptos e hoje continua a escrever a sua história além fronteiras. Hoje, sem filtros, recebemos Bruno Varela. Bem-vindo. Olá, Bruno. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite e para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e poder partilhar um bocadinho daquilo que é a minha caminhada e da minha história também. Obrigada, Bruno. O agradecimento é nosso e é um gosto para nós receber-te aqui. Quando Obrigado. olhas para trás, né, ao fim destes anos todos, aquele miúdo que entrou no Benfica aos 11, 12 anos, imaginava que todo este percurso iria acontecer? Não, se eu dissesse que sim, se calhar estaria a mentir. Acho que nós, quando somos muito novos, apenas temos sonhos, não sabemos se eles vão realizar ou não, mas sempre tive uma capacidade grande de trabalho. Felizmente, sempre estive rodeado por boas pessoas, família, amigos e tudo mais. E eu era um miúdo com sonhos, como muitos que nós vemos agora, como mesmo o meu filho também, que já tem 11 anos. E era um miúdo com muitos sonhos, que sonhava muito poder um dia jogar no Estádio da Luz, que sonhava muito um dia poder ser jogador profissional de futebol, de jogar na seleção e tudo mais, de poder desfrutar do futebol, de poder fazer o futebol a vida. E pronto, e felizmente o sonho se realizou. Foi uma caminhada difícil, mas sim, mas era muito miúdo e não pensava que um dia se calhar iria conseguir, mas com o passar do tempo comecei a ver que realmente era possível. Mas foi um percurso bonito também. Fizeste Sim. praticamente toda a tua formação no Benfica. O que é que o Benfica te deu enquanto guarda-redes e enquanto homem, não é? Sobretudo. Sim, o Benfica é um clube pelo qual eu vou ter sempre mais do que o carinho, vou ter sempre um respeito enorme, porque se hoje, e eu digo isso muitas vezes, se hoje eu sou o guarda-redes que sou, e se sou a pessoa que sou também, o pai que sou, o marido que sou, o filho que sou, e o irmão, e o sobrinho, e etc., o neto, o homem que eu me formei teve muito o dedo do Benfica, não é? Porque eu passei toda a minha formação no Benfica, vivi, acho que foram 3 anos no centro de estágio, e então, tudo aquilo que foi a minha formação ali na parte da adolescência foi com o Benfica, por isso, todos os méritos vão para eles, como é óbvio, porque educaram-me e souberam criar aqui uma pessoa boa para a sociedade, essencialmente, e das melhores coisas que o Benfica tinha era que não havia só um foco naquilo que era o futebol, e eles sempre nos incentivaram muito e sempre houve uma disciplina muito grande de que a escola sempre foi importante e sempre foi a prioridade, como é óbvio. Claro que depois chega ali numa altura que fica difícil, ou ficou difícil, pelo menos para mim, conciliar as duas coisas, principalmente quando comecei a treinar com a equipa principal e tudo mais. Mas o Benfica foi como formou, como homem e como guarda-redes. Como guarda-redes, como é óbvio, aprendi muito. Hoje, o guarda-redes que eu sou, tenho muito a agradecer por todas as pessoas que eu apanhei na minha formação e no futebol profissional, mas essencialmente, como é óbvio, ao Benfica, porque foram eles que me ensinaram praticamente tudo e aquilo que eu sei hoje foram eles que me ensinaram, que eu, quando cheguei ao Benfica pouco ou nada sabia e foi ali que eu me formei. Na formação do Benfica, tu viveste também com muitos jogadores que hoje são estrelas, não é, internacionais. Nessa altura já conseguias perceber quem ia chegar ao topo? Já tinhas algumas sensações a esse respeito? É assim, se calhar hoje é mais fácil falar porque realmente se atingiu o topo, mas, por exemplo, eu olhava para o Cancelo, todos nós olhávamos para o Cancelo e nós sabíamos que ele ia chegar ao topo. Só não sabíamos como é que iria ser o percurso, porque ele tinha um talento que era muito fora do normal. O próprio Bernardo também sempre teve um talento que era fora do normal. O Bernardo, num contexto diferente, porque o Bernardo, na formação, nunca jogou muito na nossa geração. Nunca jogou muito, começou a jogar mais ali na idade de júnior, mas o Cancelo sempre fez toda a formação sempre a jogar, sempre foi, ou jogava na direita, ou jogava na esquerda, ou às vezes jogava à extrema, ou seja, sempre foi muito irreverente, aquela maneira dele ser, e todos nós sabíamos que o cigano, como a gente o tratava muitas vezes, nós sabíamos que ele ia chegar. Agora, se me perguntares se sabíamos que ele ia ser, eu considero para mim o melhor neste momento, né, o melhor lateral, se ele ia ser o melhor, se ele ia jogar nas equipas que jogou, isso seria sempre uma incógnita.
mas que ele tinha potencial, qualidade para jogar no topo dos topos, isso nós sabíamos, porque ele realmente é diferenciado. Ele sempre foi desde miúdo, por isso acho que tanto o Cancelo como o Bernardo, acho que era algo que já se via. O próprio Bernardo, muitas vezes, nós questionávamos porque é que ele não joga. Ele era aquele jogador que muitas vezes estava na equipa que não ia jogar durante os treinos, ou seja, quando fazíamos aquele 11 para 11, a equipa titular contra a equipa Coca-Cola, como a gente chamava. Equipa O reserva, Bernardo exato, equipa isso, Coca-Cola. era a equipa reserva e o Bernardo era aquele jogador que na equipa reserva, passo a expressão, arrebentava com os titulares, Amassava. que era a verdade. E nós entre nós dizíamos: "Como é que é possível não jogar?" Só que na altura via-se muito também para a parte física e tudo mais, mas toda a gente via que o Bernardo era uma questão de oportunidade, tanto que ele a teve e depois foi uma ascensão também muito rápida. Por isso acho que esses 2 era muito notório que iam fazer a carreira que estão a fazer. Tens alguma história com algum deles ou não eram assim tão chegados nessa altura? Não, éramos chegados. O Cancelo um bocadinho mais, o Bernardo também, dou-me super bem com ele e sempre me dei Mas também mais o desde miúdo. Cancelo, tinhas mais Sim, afinidade. mais o Cancelo, aos dias de hoje ainda. Ainda agora tivemos a falar, ainda agora há 2 dias, não sei, tivemos a conversa, sempre tivemos uma boa ligação, mas como é óbvio, nós todos crescemos, temos as nossas famílias, temos as nossas prioridades e estamos em países diferentes, mas continuamos sempre em contacto. Mas assim, uma Mantém o contacto. história, não sei, eu tenho histórias, quem vive no centro de estágio tem sempre histórias. Nós não tínhamos nós, Eu sei algumas tuas. No outro dia, o Tiago, contou contou. Por acaso eu já não me lembro se te mandei ou não, mas pronto, eu acho que te mandei a entrevista do Tiago. E ele contou-me que vocês tinham muito aquela coisa de sair do treino e ir a correr apanhar o barco. Estava-te a perguntar quanto tempo era a viagem de barco, agora fiquei curiosa. era 25, Ai, é 30 rápido. minutos. Ok, ok. Sim, e nós Portanto, tínhamos foram que tempos no Benfica muito felizes, não é? Que vocês foram, pa partilhavam, não só os treinos, mas muito fora dele também. muito E fora estavas a dele, falar do Cancelo, estavas a tentar ver se te recordavas sim. de alguma história. Não, o Cancelo tem algumas histórias engraçadas, mas eu tenho uma história, mas não foi nem com o Cancelo nem com o Bernardo, porque eles não viviam no centro de estágio. Então eu tenho uma história, eu acho que essa história é engraçada, eu acho que posso contar essa história. Força. Essa história mistura um bocado de irresponsabilidade e maturidade, mas também é engraçada. E a história foi: nós éramos, naquela altura, era eu, o Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, o Valdemir Lameira, que era o Estrela, o Cafu, não sei, sabes? Sim, sabes do Lembro-me, Cafu. sim, 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 lembro-me. O André Gomes também, que agora está nos Estados Unidos, e na altura o Sancidino, acho que éramos nós os 7, se eu não me engano. E o que é que nós fizemos? Assim, para tentar resumir, na altura o irmão do Ivan Cavaleiro estava a vender um carro, que era um Ford Fiesta de 92, um carro velho, carro que havia uma porta que não abria, havia um vidro que não fechava, a tampa onde era para meter a gasolina não havia a tampa, tinha que se meter um saco para tapar aquilo. Isto tudo é verídico, atenção. E ele na Certo. altura estava a vender o carro e o Ivan comentou connosco: "Ah, o meu irmão está a vender um carro." E nós começámos assim a olhar uns para os outros, nós estávamos a jantar, se eu não me engano, assim de estágio. E nós assim: "Pá, e que tal se comprássemos o carro aqui a meias?" Pá, o carro acho que custava 300 euros, 400 euros, não sei. E nós, pá, se calhar metemos, cada um mete X e compramos o carro e o carro fica para o shed. E decidimos comprar o carro. Nenhum de nós tinha carta, é verdade. E o que é que nós fazíamos? Por isso é que eu digo que isto mistura um bocado muita irresponsabilidade e maturidade, mas ao mesmo tempo, Rebeldia, exato. sim, ao mesmo tempo, sei Vocês lá, eram umas pestes. nós éramos um bocadinho, éramos muito bem educados, éramos bem comportados, muito bem comportados. Mas Nota-se. naquela altura, eu não sei, eu acho que foi o facto de haver pessoal que já estava a tirar a carta, havia uns que já estavam a tirar a carta, havia outros que iam começar, ninguém tinha carta ainda. E nós decidimos comprar o carro. Então comprámos o carro, nós não estacionávamos. Eu não sei se eu posso estar a falar sobre isso, mas não há problema. Eu, Opá, é assim, todos nós, não é? Somos pessoas, temos passado, eu acho fizemos que é uma brincadeiras história. quando éramos mais novos, é Sim, normal. eu acho que é o tipo de histórias Mas do tipo, não faço. conduziram sem carta. Está aí a parte da irresponsabilidade. Nós conduzíamos o carro sem. É assim, havia uns que já estavam a ter aulas de condução, já sabiam conduzir e tudo mais. Ok, E então nós andávamos ali a puxar uns pelos outros, que era, nós nunca estacionávamos o carro ao pé de centro de estágio, estacionávamos um bocadinho mais longe e vinhamos a pé. Então ok. era assim, nós treinávamos de manhã e depois muitas vezes à tarde combinávamos: "Olha, como é que é? Vamos conduzir um bocadinho hoje." "Opa, bora."
e na altura o Seixal não era tão movimentado como é hoje. Mas nós andávamos só ali, na zona do Seixal, ali perto Ali às assim do estádio. voltinhas. Ok. Sim, não havia É a zona residencial, hoje em dia tem mais, tem mais prédios e tal, movimento, mais mas prédios. Na altura sim, não tinha tantos, na altura não ok. tinha tantos. Então era muito mais calmo e muito mais tranquilo. Então nós andávamos, íamos 5 para o carro, pois era tipo, um conduzia um bocadinho, trocava, ia outro, conduzia um bocadinho, trocava. E andávamos sempre nisso. E pronto, olha, muitos de nós acabámos por aprender a conduzir naquela altura, mas não sei, aquilo, lá está, é o que eu digo, mistura um bocado a história da irresponsabilidade, imaturidade, Tudo no juntamente com carro do irmão do Ivan Cavaleiro. comprado por nós, exatamente. Era um Comprámos o carro carro, de treino, era um carro de tre um o carro carro de era treino. velho, o carro era velho, o carro era velho, mas deu-nos muito, muito jeito, o carro deu-nos muito jeito. E nós conduzíamos o carro e andávamos ali no Seixal, o pessoal já sabia conduzir, porque por exemplo, eu lembro-me que o Ivan Cavaleiro já estava quase a tirar a carta, o próprio Cafu, o André Gomes, os mais velhos, os de 93 já estavam praticamente quase a tirar a carta. Nós de 94 é que estávamos a iniciar ainda a carta, uns a iniciar, outros ainda não tinham iniciado, e isto foi no ano em que éramos júniores, então estávamos ali os 2 escalões juntos. E pronto, e foi um bocadinho isso, acho que foi uma história engraçada, todos nós aprendemos a conduzir com aquele carro e é uma história que nunca nos vamos esquecer, porque foi realmente engraçado, nunca houve grandes problemas ou grandes stresses, mas basicamente soubemos fazer, Foram mas muito é felizes. sim, aconselhar aos miúdos que não façam, mas, de certa forma, fomos felizes e era muito aquele ambiente também que nós tínhamos fora do campo. Eu do Cancelo agora lembrei-me de uma história que também é engraçada, assim, muito rápida, eu lembro-me com o Bruno Lage, uma vez o Cancelo nós estávamos num treino e o Cancelo sempre foi muito irreverente, enérgico, e e nós estávamos num treino e o Bruno Lage, na altura éramos iniciados, acho eu, sub-15, sub-16, acho que não era mais do que isso. E o Cancelo era lateral e o mister estava a explicar um exercício e depois ele começou a falar e não sei o quê, e depois ele mete-se ali como extremo, né, ali na zona do Cancelo, e ele assim: "Pá, o médio vai, joga a bola para o lateral contrário, o lateral dá no extremo, ora, joga a bola." E depois ele diz ao Cancelo: "Olha, vens aqui, fazes oposição passiva." Vá, até hoje nós não sabemos o que é que passou na cabeça do Cancelo, não sabemos. Mas é assim que a bola entra no mister, que ele estava a fazer de extremo e o Cancelo era o lateral, pá, o Cancelo dá-lhe uma chegada, tipo um carrinho, mas um carrinho, Na uma altura o coisa. mister era o Jesus? Não. Não, era o Bruno Lage, o Bruno Lage. Ai, Nós o Bruno Lage, éramos, desculpa. Certo, sim, certo, nós certo. éramos sub-16, sub-15, acho Ok. eu, éramos E sub-15, o éramos que miúdos. me disse? Opá, aquilo foi um carrinho, tipo uma coisa, e depois o mister na altura, nós hoje já somos crescidos, mas o mister na altura já era muito alto e nós éramos miúdos, né? Opá, e ele dá-lhe aquele carrinho, o mister cai, aquilo. Opa, coitado. Opá, aquilo nós no meio, nós ficámos todos assim: "E o que é que este gajo fez agora?" Nós Meu ficámos Deus. todos assim, mas o que é que, mas até hoje nós não percebemos o que é que deu na cabeça dele, foi tipo, E o que é que ele te responde hoje em dia se tu lhe oh, perguntares isso? opá, ele ri-se e diz: "Pá, que parou-lhe o relógio." Diz: "Pá, parou-me o relógio." O mister disse oposição passiva, eu vi a bola ali a chegar nele e fui com tudo. Mas foi estranho, porque o treino estava parado, o mister estava a explicar o exercício, tipo, normal. E ele deu-lhe uma chegada, mas foi engraçado a maneira como o mister caiu, né? E pá, e nós ficámos todos assim, depois o mister levantou-se chateado: "Tu és maluco e não sei o quê, então eu disse-te oposição passiva, vês aqui dar-me uma porrada dessas." Depois acho que ele Claro. até ficou marcado tipo na canela e pronto, mas Meu depois aquilo Deus. prosseguiu. Mas, chegámos ao balneário e começámos a rir, porque aquilo realmente teve a sua graça. Houve uma preocupação no momento, mas eu acho que por ser o Cancelo na altura já era assim meio, era irreverente e nós sabíamos como é que ele era, Sim, sim, sim. e o mister ficou chateado, mas ao mesmo tempo, pronto, o mister sabia lidar, sabia melhor do que ninguém lidar com ele, e acho que foi um episódio engraçado. Engraçado. É. Há sempre muita pressão, não é, para quem é guarda-redes, de um grande clube. Em que momento é que sentiste esse peso dessa responsabilidade? Senti tanto no Benfica como senti no Vitória, porque obviamente que no Benfica a luta por títulos é algo mais real e mais constante, mas no Vitória também sentia muito esse peso, porque acho que no Vitória, apesar de não haver uma história vencedora, não se pode comparar ao Benfica, como é óbvio, mas a nível do que é a exigência dos adeptos, faz com que tu tenhas sempre a pressão de ter que ganhar. E era isso que eu sentia muito no Vitória. Agora, claro que no Benfica nós tínhamos sempre o peso de ganhar todos os jogos e de conquistar títulos. Tanto que a época em que eu jogo
tínhamos a possibilidade de ser pentacampeões e as coisas não correram como nós queríamos e houve muita pressão durante esse ano, apesar do Benfica vir a ganhar 4 anos seguidos, mas era a oportunidade também do Benfica ser pentacampeão, mas havia sempre muita pressão, isso era sempre, tínhamos que ganhar sempre, constante pressão, quando estávamos atrás do Porto, quando o Porto jogava primeiro e ganhava, nós sabíamos que obrigatoriamente não podíamos escorregar, ou quando jogávamos primeiro com o Porto e estávamos em primeiro, sabíamos que tínhamos a obrigação de não poder escorregar, porque senão o Porto depois podia-nos passar, e havia muito essa luta e muito essa pressão constante. Mas a pressão é o dia a dia, porque o dia a dia tu sabes que tens de estar bem, tens de estar preparado, porque no fim de semana tens sempre mais uma luta. E no Vitória era um bocado isso, numa dimensão se calhar um bocado diferente, mas vinha muito daquilo que era a exigência dos adeptos. Ou seja, eu acho que o Vitória não é um clube que ganha sempre, é verdade, mas é um clube que exige ganhar sempre. E os adeptos não aceitam menos do que um bom jogo, uma boa vitória, uma vitória convincente. Ou seja, há esta exigência dos adeptos. E nós muitas vezes até dizemos que eles são muitas vezes o 8 ou 80, mas acho que é um clube que realmente te prepara para aquilo que é a pressão real de ganhar títulos. E eu senti muito isso no Vitória, por isso, mas eu já vinha calejado, diria, mas os jogadores quando chegam ao Vitória muitas vezes têm dificuldade de compreender essa exigência dos adeptos. E depois tu só ganhas isso com o tempo, porque muitas vezes nós estávamos a ganhar e chegávamos ao intervalo, os adeptos assobiavam-nos e eles chegavam no balneário, o pessoal mais novo não digo de idade, mas o pessoal que tinha acabado de chegar ao clube e questionava, do tipo, então nós estamos a ganhar e eles estão-nos a assobiar. E nós estávamos lá mais tempo e dizíamos, pessoal, é normal, nós não estamos a jogar bem, eles não gostam quando se joga para trás, nós temos que ter a maturidade de perceber os momentos do jogo e de saber aquilo que temos que fazer dentro do jogo. Agora, que há exigência, há muita, há exigência, há pressão, mas é positivo, eu vejo isso como algo muito positivo no Vitória. De facto, Bruno, tornaste capitão lá no Vitória, uma referência do clube, de facto saíste muito acarinhado. Hum, houve ali, não é? Uma história bonita de pertença, não é? Que muitas vezes vale mais do que números ou estatísticas, certo? Tu sentes que Guimarães te devolveu a melhor versão do Bruno Varela? Sim, sim, sem dúvidas. Foi em Guimarães onde eu tive também foi onde eu tive mais tempo, mas consequentemente foi onde eu tive maior rendimento, foi onde eu me senti melhor, foi onde eu me senti, muito mais maduro, muito mais preparado, ou seja, foi onde eu me senti mais feliz também e foi onde eu me senti, de certa forma, também mais acarinhado pelos adeptos, apesar de ter a benesse também de ter sido mais anos a jogar aqui, ou seja, 5 anos acaba por ser muito tempo, mas, mas sem dúvidas foi o clube que trouxe a melhor versão de mim, muito por culpa com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui, tanto de treinadores, tanto de guarda-redes, principalmente os que eu tive todos, mas principalmente o Douglas, com quem eu passei mais tempo e que conseguiu também, de certa forma, juntamente com quem eu tinha trabalhado antes, mas ele por ter estado mais tempo comigo, acabou por me conhecer muito melhor, conseguiu tirar o melhor de mim, mas sem dúvida o Vitória foi o clube que tirou a melhor versão e por tudo, por eu também me identificar muito com o clube, com os adeptos, que a maneira dos adeptos serem, apesar de ser complicado, mas eu de certa forma também eu identifico-me com aquilo que é a exigência que os vimaranenses têm e os vitorianos, mas sem dúvida alguma foi o clube que tirou a melhor versão de mim. Que é que sentes que foste tão acarinhado em Guimarães e se tens alguma história com adeptos, alguma história engraçada? Porque ali toda a gente se conhece, não é? Nós sabemos que Guimarães é um meio pequeno. Tiveste assim alguma situação Minúsculo. minúsculo, tiveste assim alguma situação engraçada com as pessoas, algo que ficou assim no coração? Sim, é assim, eu sentia que os adeptos de certa forma tinham um carinho, mas acima de tudo havia respeito. E eu também, parece que não, mas eu de certa forma às vezes também tenho um feitio complicado. Não parece, mas tenho. E eu sei que por vezes eu tive atitudes que revoltavam os adeptos. Por exemplo, eu sou muito defensor da minha equipa, sempre fui muito defensor dos meus colegas, ou seja, eu sou aquela pessoa que eu vou dar sempre a vida pelos meus colegas. Eu muitas vezes dizia aos meus colegas, e isto é verídico, que era, quando as coisas estavam complicadas, eu muitas vezes dizia: dê-me a bola, prefiro ser eu a chutar a bola para fora e eles a subirem-me a mim do que a vocês, porque eu consigo lidar bem com isso e de certa forma eu consigo me abstrair, não é algo que me vai interferir naquilo que é o meu jogo, eles podem me assobiar, eu era muito assobiado por demorar a repor a bola, por exemplo, e nunca me fez diferença nenhuma, ou seja, eu era assobiar às vezes, Lidavas eles bem com isso ou aprendeste a lidar bem com isso? não, Com os aprendi a lidar assobios? bem, sim, porque
eu entendo, eu tenho a empatia de perceber os adeptos e os adeptos querem que o jogo se desenrole rápido, querem que a gente jogue rápido, só querem que a gente jogue rápido e bem. E nem sempre dá para jogar rápido e bem, ou seja, às vezes para jogar bem temos que pensar um bocadinho mais e ponderar. Mas os adeptos querem é que as coisas andem, querem é fazer golos, querem que a equipa marque golos e que vá para a frente. E eu muitas vezes tentava meter calma na fervura e eles não gostavam disso. E eu era muitas vezes criticado por isso, ou seja, por isso eu acho que ganhei Se fosse ao também um contrário, respeito. eras criticado na mesma, portanto, Sim, por não é? isso eu acho que quando chegava ao final e o resultado era positivo, as pessoas acabavam por esquecer. Pois, isso é que Mas quando o resultado interessava. não era bom, havia sempre as críticas de que ele demora a repor a bola e não sei o quê. Havia sempre isso, mas lá está, e houve vezes que, por exemplo, eu virava-me para os adeptos e pedia-lhes calma, ou muitas vezes, tipo, parem de assobiar, quando eles começavam a assobiar muita equipa, e os adeptos muitas vezes não gostavam. Só que eu era mais em tom de defesa da minha equipa e eu sei o quão nós trabalhávamos muito, a maneira como por vezes estávamos numa fase difícil e havia intranquilidade por si só, e depois os adeptos ainda metiam mais intranquilidade na equipa, e isso chateava-me, e eu tentava sempre defender os meus colegas. Por isso, tive Tempo, viam em ti muita dedicação, não é? Muita entrega, que sim, isso era notório. Então, talvez esse tal respeito que também dizes que ao mesmo tempo que tinhas essas críticas tu e os teus colegas também, não eras claro. só tu, ao mesmo tempo também tinhas ali algum respeito, não é? Por Sim, eu eles. acho que havia Foste respeito pelo conquistando isso também, não é, Varela, exatamente. com o tempo. Exatamente, e também pela personalidade que eu tinha pá, e não era uma pessoa que me escondia, não tinha problemas em dar a cara, lembro-me de episódios difíceis, mas que fazem parte de estarmos a sair do estádio e ter 50, 70, 80 pessoas a pararem-te o carro, a pedirem-te justificações, porque é que as coisas estão mal, porque é que perdemos aquele jogo, e tu estás ali, é toda a gente a cair em cima de ti, tu tens de ter calma, tentar acalmá-los, falar com eles. Basicamente eles queriam nos ouvir e muitas vezes até tínhamos indicações para não parar e eu fazia sempre questão de não era por querer ser mais ou menos, mas acho que os Pronto. adeptos também queriam de certa forma ouvir os Sentiam, jogadores. mereciam uma palavra. Sim, lá está, é um bocado da exigência que eles têm e eu tentava ser compreensivo nisso, por isso, histórias, olha, acontecia-me várias vezes, isso Boas, aconteceu é várias assim, vezes. Não, nunca boas, te boas. fizeram mal ao carro, pois não? Ou já? Não, 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 Ah, não, sempre houve algum respeito. Eu acho que eles também entendiam que eu podia perfeitamente pegar no carro e ir embora, só que eu fazia questão de parar e de parar, falar com exato. eles. E daí se me partissem um vidro do carro também, como é que é? Eu estou aqui a parar para falar com vocês, partem-me o vidro do carro não, Exato. né? Mas eles falavam, Mas depois histórias boas, conversávamos. assim, alguma coisa que tenham dito, por exemplo, assim, Não, que já há várias marcou? coisas, felizmente várias coisas já de fica connosco para sempre, Varela, gostamos muito de ti, queremos que fiques muitos anos aqui, queremos que fiques, depois de acabares a carreira, queremos que fiques aqui no clube. E isto acontece, ou pelo menos acontecia mais quando eu andava por aqui, agora não estando aqui, é diferente, não estando aqui na cidade, estando a viver na Certo. Arábia, né? Mas acontece muito e as pessoas muitas vezes demonstravam esse carinho, e isso a mim deixava-me contente, e mesmo ao pé da minha mulher, do meu filho, as pessoas muitas vezes faziam questão. Eu lembro-me um dia que nós estávamos num shopping e que nós estávamos a jantar ou a almoçar, acho que era a almoçar, e vieram 2 senhoras assim de idade avançada, 60, 70 anos, e que elas fizeram questão de chegar lá, pediram muita desculpa por estar a incomodar, eu disse que não havia problema, disseram: "Olha, só queremos te dar mesmo um abraço de agradecimento por tudo o que tens feito pela nossa vitória". E isso a mim, de certa forma, deixa-me, sei lá, de forma emocionada, ao mesmo tempo contente pelas pessoas reconhecerem, ainda para mais pessoas com tanta idade, já viram tantos jogadores a passar aqui no Vitória e terem esse reconhecimento e terem feito questão, disseram: "Olha, já estávamos ali há muito tempo à espera a ver se acabavam de comer, para não interromper, mas como também temos que ir embora, então queríamos mesmo fazer questão de te dar um abraço de carinho, porque tu foste uma pessoa muito importante para nós e tudo mais". Pá, e isso a mim deixa-me feliz, deixa-me contente. É sinal que, de certa forma, também consegui marcar aquilo que é o meu nome na história do clube, mesmo sem títulos, que é algo que eu tenho muita pena, mas por aquilo que era a minha postura dentro de campo, por aquilo que eu era fora de campo também, e isso deixa-me de certa forma feliz, como é óbvio. Mais um bocadinho tinha ganho a Taça da Liga. Foi por meio ano. Mas, Gostou assim isso? Como é que viste essa conquista? feliz, muito feliz, muito feliz. Só Obviamente estavas lá que tu mesmo, Varela. eu gostava E não muito, só tu, mas o Tomás Andel também, ficou com sim, muita Tiago, pena, o Tiago, o Jota, Tiago, o João Jota. Mendes, o próprio Manu, o Zé Carlos,
Mikel. Opa, eu agora ia estar a falar aqui Foram de todos muitos nomes. embora, na hora Sim, foram todos embora. de todo um grupo, yeah, de todo um grupo bonito que nós criámos, de Uhum, relações incríveis que nós tínhamos e que o próprio André André também, mas o André André teve a felicidade de conquistar uma taça de Portugal, que eu acho que certo. ainda acaba por ser mais simbólico. Mas faltava, sem dúvida alguma, mas por tudo aquilo que nós criámos enquanto grupo, eu acho que aquele grupo era realmente merecedor de uma conquista. Mas a maneira como o vi, eu fiquei super feliz. Vibrei muito na Arábia. Acho que os meus vizinhos, se calhar, ficaram chateados comigo, porque pela maneira como eu vibrava, gritava com a final, porque foi muito emotiva. Mas fiquei feliz essencialmente porque, apesar de muitos de nós termos saído, houve muitos jogadores que ficaram lá, que eram também da nossa grupeta, entre aspas, pelo qual eu tenho muito carinho e fico feliz por eles, não só pelos jogadores, mas também por muita gente do staff, porque fisioterapeutas, doutores, fisiologistas, nutricionistas, roupeiros, o pessoal que trata das botas, são todos da nossa altura e vê-los a celebrar. E depois, tendo em conta que o Vitória tem muita gente dentro do clube que é realmente adepta do Vitória e que vive muito o clube mesmo. E eu muito feliz por eles. Houve alguma altura na tua carreira, Bruno, em que sentiste que sentias, sei lá, muita pressão? Porque também eu percebo que também lidas bem com a pressão e que és um jogador de mentalidade forte, pelo menos é essa ideia que eu tenho. Mas houve Sim, alguma altura na tua carreira, em algum momento, em que sentiste que precisavas de simplesmente voltar a divertir-te a jogar futebol? Porque isso é algo que hoje em dia, às vezes, ah, esquece-se um pouco dessa parte, sim, do divertir a jogar, vou-me divertir a fazer o que eu mais amo. Compreendes o que sim, eu quero dizer? Há algum sim, momento eu compreendo. sentiste isso? Eu compreendo. Eu acho que nós, volta e meia, acabamos por sentir um bocadinho isso, porque é difícil. Tu desfrutas do futebol, obviamente, graças a Deus, nós temos a possibilidade de fazer aquilo que nós mais gostamos e amamos e o que sempre quisemos fazer nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo já não é a mesma coisa que era antigamente. Nós hoje em dia temos mais responsabilidades e o Varela, que era do Setúbal há uns anos atrás, do Vitória de Setúbal, não é o mesmo Varela que é hoje e não tem as mesmas responsabilidades. Ou seja, o que eu fizer de mal dentro do campo, a repercussão vai ser completamente diferente. E não sei, eu acho que na altura de se calhar do Benfica, por toda a pressão que havia, mas aquilo foi numa fase inicial. Eu lembro-me que numa fase inicial, e falo do Benfica porque depois de toda a época, eu fiquei muito calejado para aquilo que ia acontecendo e depois quando já chego ao Vitória já chego com uma maturidade completamente diferente. Diferente, Mas claro. eu lembro-me que, e isto é algo que eu tenho bem assente na minha cabeça, eu lembro-me que quando fizemos a pré-época no Benfica, eu quando volto para o Benfica, saio do Vitória de Setúbal, volto para o Benfica, e eu volto numa perspectiva de segundo guarda-redes, o Ederson sai, o Júlio César fico eu, o Júlio César, o Paulo Lopes, e eu estava mais numa perspectiva de segunda opção. O Júlio César seria o titular, eu o segundo, o Paulo Lopes terceiro, e eu lembro-me que o Júlio César lesiona-se no último jogo da pré-época, ou seja, uma semana antes de jogarmos a Supertaça contra o Vitória de Guimarães, curiosamente, e, em Aveiro. E o que é que ia acontecer? A lesão dele é muscular, nós estávamos a uma semana de jogar a final, a Supertaça, Cândido Oliveira, e eu ia ter que jogar esse jogo, ou seja, chega ali, a lesão é sábado, se eu não me engano, domingo, segunda, terça, eles começam a ver o Júlio César não recupera, não há hipótese, Espera. os mídias começam a saber disso e começam a ver. Eu na altura eu tinha o hábito de ver jornais, eu ainda gostava de ver o Jornal da Bola, Record, eu quando estava no Setúbal tinha esse hábito, às vezes de manhã tínhamos esse hábito de estamos no pequeno almoço, estamos a ver o jornal, a ver as notícias e não sei o quê. E Que eu giro, lembro-me, porque há muitos que não gostam de ler as notícias. sim, eu tinha 20 anos, 21, eu Tu tinha 21 gostavas de anos, manter informado, eu também acho que isso é eu importante e ter gostava de capacidade ir de vendo. filtragem, não é? Filtrar Yeah, o que é bom e o que não é, claro. exatamente, exatamente. Hoje em dia não vejo nada, tipo, sou completamente desligado. Mas eu lembro-me que até essa altura eu gostava de ver e não era super tranquilo para mim. Até porque também não falavam muito de nós, Vitória de Setúbal, era super tranquilo. E eu lembro-me que estava a ver o jornal, foi um dia à tarde, acho que foi tipo uma quarta-feira ou uma terça-feira à tarde, eu estava em Setúbal, porque eu vivia em Setúbal ainda, porque eu tinha estado no Vitória de Setúbal, fui para o Benfica e continuei a viver em Setúbal, e eu estava com a minha mulher e com o meu filho, estávamos num café, e eu lembro-me que estávamos a comer um gelado, algo assim do género, e estava lá o jornal. Eu começo a ver o jornal, tipo uma terça ou quarta-feira. Eu começo a ver o jornal, só se falava de mim no jornal. Será que o Bruno Varela está preparado? Bruno Varela, prova de fogo, será que vai responder Olha, bem? Só se fala, eu assim, poças, passo uma página,
Passa outra e só se falava de Varela. Vejo outro jornal, só se falava de Varela. Eu assim, eu até tirei o jornal para a minha mulher, ela assim: "O que é que se passa?" "Isso as pessoas só falam de mim, tipo", ela assim, tipo: "É normal, porque à partida poderá jogar." Eu disse: "Está bem, mas eu não quero estar a ver essas coisas." E na quarta-feira lembro-me depois de ver o jornal também de manhã e só se falava de mim. E eu assim: "Não, eu não posso estar a ver isto, tipo, isto está-me a começar a criar aqui uma co será que eu estou" até eu já estava a perguntar: "Será que eu estou preparado? Será que eu não estou?" Pois, E eu vê lá. comecei, bons tempos do Setúbal em que não havia toda essa responsabilidade. Eu a pensar isso, no Setúbal era tudo muito mais tranquilo. E acho que foi o único momento em que eu pensei, tipo, Setúbal, tipo, saudades. Mas ao mesmo tempo, feliz, mas muito ansioso, porque ao fim e ao cabo iam ser o realizar de um sonho depois desde os meus 11 anos a estar na formação do Benfica, a passar por todos os escalões, ir a apanha-bolas a jogos da equipa principal, e eu começava a olhar para aquilo e eu estou perto, ou seja, eu vou jogar, sim ou sim, eu estou perto, mas será que eu estou? Será que eu não estou? E eu deixei de ver jornais desde essa altura. Mas foi o único momento em que eu pensei, tipo, bons tempos quando uma pessoa não tinha essa responsabilidade ou quando estava Olha, muito mais mas estavas tranquilo. preparado, Varela. Estava super preparado, eu sentia-me bem, sentia-me feliz, sentia-me contente, tinha todo o apoio dos meus amigos, da minha família. E depois Lembro-me veio-se de a comprovar esse bom preparamento. sim, Preparação. que Ai meu Deus, yeah, acabei de inventar uma palavra nova, não faz preparamento. mal, preparamento, isto de vez em quando acontece. De vez em quando acontece. Foi, ou Mas seja, foi de facto sentias-te que estavas preparado e de facto estava, veio-se a confirmar essa boa preparação. sim, eu estava super entusiasmado também, porque os jogadores, e quem me ouvir a falar, os jogadores que passaram a formação no Benfica, eles vão perceber isso, que é, tu ficas todo um tempo à procura daquela oportunidade e quando tu a tens, tipo, quando sabes que vais tê-la, passa todo um filme pela cabeça. Eu lembro-me que um dia antes do jogo, nós estávamos no hotel, eu estava no quarto com o Paulo Lopes e eu pouco ou nada a dormir nessa noite. E não é que no dia a seguir eu estava a precisar de dormir, não, eu estava com, tipo, estava enérgico, com ansiedade, tipo, nunca vai chegar a hora de jogo, eu quero é estar lá dentro do campo, eu quero é ir para o aquecimento. E aquilo não passava. Lembro-me, dormi pouco, depois fizemos o treino de manhã, aquele treino mais Leve, sim. sim, mais de sim, para mexermos um bocadinho e tudo mais. E depois quando vamos para o hotel, almoçamos, depois durmo um bocadinho à noite, à tarde, dormi pouco, tipo, forçado. Depois quando fomos para o lanche, lembro-me de ouvir os adeptos a cantar, assim na porta do hotel, cantar e não sei o quê. E eu assim: está quase, agora sim, agora que eu estou" e eu estava ali, tipo, eu lembro do André Almeida a falar comigo, o Pizzi, tipo: "Olha, tranquilo, fazer o teu jogo, tá, né? Isto aqui é a mesma coisa que está no Setúbal." Eu assim: não é a mesma coisa. Não me venhas dizer isso, é aquele é que Misto de é aquele sentimentos também. é aquilo de tentar transmitir tranquilidade e tipo, o que tu fazias lá tens de fazer aqui, estar super tranquilo. Mas eles eles deixaram-me super à vontade e acabei de fazer um bom jogo, as coisas correram bem. E olha, acho que há aí um meu vizinho. Não. Espera, acho que vais ver um cão aqui a aparecer. Anda Ah, não cá, tem mal. Ele é também tranquilo? entra. Olha, É tranquilo. Ai, que fofinho! anda cá, Ai, espera que aí. fofo. Anda cá, anda cá. Muito Anda, fofo. E espera que aí, espera lembras-te aí. do momento em jogo, como é que te sentiste no jogo? Lembras-te? Lembro-me perfeitamente. Espera aí, tu vais fazer porcaria. Anda cá. Ui, este aqui é o meu mais novo. És bom. É muito querido. Há problema dele aparecer? Não. Não, 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 ele pode estar aí à vontade. E lembro-me, não, lembro-me durante o jogo, assim, numa fase inicial, havia sempre aquela ansiedade positiva, do jogo começar e tudo mais, mas a partir do momento que o jogo começou já estava muito mais tranquilo, estava, queria muito ganhar, queria muito desfrutar Claro. e, e felizmente as coisas correram bem e conseguimos ganhar. Foi o meu primeiro jogo com o Benfica. Lembro-me que foi o jogo em que tornou também o Luizão o jogador mais titulado da história do Benfica na altura, com 20 títulos, se eu não me engano. E pronto, mas correu bem, saiu todo um peso de cima. Sei que também realizei muito o sonho da minha família, das pessoas que estavam mais próximas de mim, porque sempre tive uma família benfiquista e na altura foi tudo uma alegria para toda a gente, para os meus amigos também, por toda a gente que teve e que presenciou toda a minha luta, conseguir chegar àquele momento foi realmente especial. Essa tua estreia foi o jogo que nunca vais esquecer com a camisola do Benfica? Sim, sem dúvidas, Esse sem é o dúvida. jogo. Obviamente que há mais momentos que eu não irei esquecer, como é óbvio, mas aquele jogo por ter sido o primeiro,
por ter sido uma conquista de uma supertaça. E eu acho que há aquele velho ditado que a gente diz: o primeiro nunca se esquece. E foi um bocadinho isso. O primeiro nós nunca nos esquecemos. E dos festejos, por exemplo, alguma história desse dia que te Não, lembres? foi tranquilo, ou seja, era uma equipa que estava habituada a ganhar, ou seja, era uma equipa que vinha de ser tetracampeã, então eu acho que a supertaça, obviamente, que é sempre bom e especial, mas acho que foi mais uma conquista e festejámos ali no balneário, todos contentes e tudo mais. Mas lembro-me que um dos momentos altos foi o facto do Luizão tornar-se o jogador mais titulado da história do Titular. clube, e isso realmente fez a conquista também ser mais especial. Fez. Mas eu lembro-me que acabou acabou o jogo, festejámos ali, voltámos para Lisboa, a minha família que tinha ido ver o jogo também já tinha ido, e pronto, e depois cheguei e fui para casa como um dia normal, até porque no dia a seguir tínhamos treino, que passado uns dias jogávamos a primeira jornada também, e pronto, foi normal, mas com muitas mensagens, muitas chamadas, Foi começar a muitas época em celebrações. beleza, não é? Começar Foi, muito bem. Era. da melhor maneira. E que na altura foi contra o meu Vitória, que eu Pois, estava longe de imaginar que um dia iria mal representar tu dessa maneira a Vitória. sabias. Não, não, mas o futebol realmente é bonito para essas coisas também. É verdade, sim senhor. E, por exemplo, alguma história com o treinador, com o Jorge Jesus? Temos Ah, história com o Jorge Jesus? opa, eu tenho uma com o Mister Jorge uma vez. Sim, tenho uma com o Mister Jorge uma vez, eu era novo, eu comecei a treinar muito novo com a equipa principal, e eu lembro-me uma vez que nós estávamos a fazer um treino e que estava muita chuva, e realmente estava difícil segurar as bolas com chuva, com os jogadores daquele nível, remates fortes, estávamos a fazer finalização. E os outros guarda-redes metiam um nível muito elevado, né? Na altura o Arthur, o próprio Júlio César, acho que já foi na época do Júlio César, se eu não, foi antes, acho que não era o Júlio César ainda. Paulo Lopes, Arthur, o próprio Mica, eles elevavam o nível do treino muito alto. Pá, eu lembro-me que era remates, eles encaixavam a bola e tudo, e assim. Pá, e quando chegava a mim, volta e meia, eu defendia para a frente, defendia uma outra bola para a frente, e eu lembro-me que há um remate na altura, acho que era do Jonathan Rodrigues, que era um uruguaio que chegou a estar no Benfica, ele estava bem, estava com muita força. Opa, ele faz um remate com muita força e eu tento encaixar a bola, só que a bola sai para a frente. E depois o JJ disse, olhou para mim e disse assim: "Ó miúdo, pareces uma parede, sempre que a bola bate em ti, vem para a frente." Opa, e o pessoal começou a sair, ele assim: "Tens de ficar com a bola, ó." E eu, uma pessoa não pode responder, né? E depois o pessoal começou a gozar comigo no balneário também: "Ó parede, pareces uma parede", e não sei o quê. Parece. E sim, acho que foi esse um dos episódios, assim, engraçados. Também já levei umas boas duras do Jorge Jesus, e Pois, lembro-me imagino. uma vez que estávamos a fazer livres com o Talisca, ou seja, o Talisca sozinho a bater livres, os outros guarda-redes já tinham ido para dentro, eu era o mais novo, fiquei eu, normal. Cá estou. E bem, que assim é que tem que ser. E o Talisca não se cansa de bater livres, o Talisca, uma, duas e três. Eu lembro-me que ele bateu-me para aí 3 ou 4 bolas seguidas, assim por cima da barreira. Eu não mexi porque a bola vinha com tanta força que nem dava tempo de reação. E o Jorge Jesus começou a reclamar, na altura, era o treinador do guarda-redes, que é o Hugo Oliveira, o treinador do Famalicão, uma pessoa com quem eu tenho uma muito boa relação, era o nosso treinador do guarda-redes, e ele começou a reclamar com o Hugo, a dizer: "Pá, Varela não está pronto, ele está na baliza, está parado, ele tem que estar mais ativo, senão ele nunca chega às bolas e não sei o quê." E começou a falar para ele, e eu: "Pronto, tenho que tentar estar mais ativo, vou tentar fazer qualquer coisa." E o que é que acontece? E eu fiquei na cabeça: "Ok, quando ele Quer for a dizer, mesmo bater, que não. sim, eu vou agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar antecipar e vou já dar um passo para a bola, quando for por cima da barreira, eu conseguia chegar." E o que é que aconteceu? Nessa bola, ele meteu a bola do meu lado, ainda foi pior, ou seja, eu já estava a dar um passo para um lado e ele meteu a bola neste. Aí então é que foi um escândalo. Ele começou a dizer: "Como é que é possível? O guarda-redes do Benfica, desta distância, sofrer um gol de livre do lado dele e não sei o quê." E comeu uma cabeça nesse dia que eu já não estava bem, mas foi engraçado como uma pessoa leva as duras, depois acabam por ser histórias para contar, mas é um bocado aquilo que é o perfil dele de grande treinador. Ai, opa, imagino essas histórias, devia ser cada É. uma. Ele tem histórias engraçadas, ele tem histórias engraçadas. E eu acho que qualquer jogador que tenha sido treinado por ele acaba sempre por ter alguma história. Ter alguma marca, claro que sim. Exato. Costuma dizer-se, não é, que os guarda-redes têm aquela tendência, não é, de atingirem o auge mais tarde. Sentes-te melhor hoje em dia, por exemplo, do que
quando tinhas 25, por exemplo? Sim, sem dúvidas. Eu acho que Tirando eu esta acho parte agora que estás mais limitado fisicamente, mas no geral, sentes-te melhor do que o que te sentias? sim, sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Mesmo a nível físico, eu acho que tu começas a perceber e começas a conhecer também o teu corpo, mas a nível do conhecimento do jogo e a nível daquilo que é a tua maturidade enquanto guarda-redes, tu acabas por atingir muitas vezes mais tarde. Eu de certa forma eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que a idade não é tudo. Eu acho que tem muito a ver com a quantidade de jogo que tu tens. Uhum, E muitas vezes dizem que a idade é sinónimo da experiência. Pode ser sim, mas eu acho que tu quando tens jogo acabas por ter também mais conhecimento porque tu acabas por passar pelas situações de jogo e tu vais melhorando com o jogo. E um dos exemplos que eu muitas vezes uso, que é o Donnarumma, por exemplo. O Donnarumma para mim chegou aos 23, 24 anos, não sei quantos anos é que ele tem agora, 26, 27, não sei. também não O sei dizer. Donnarumma já jogava desde os 16, desde os 16, 17. E o Donnarumma chega aos 24, se calhar muito melhor preparado do que um guarda-redes com 34, 35, que tenha tido pouco jogo durante a carreira. E, ok, tem mais idade, ok, pode ter mais conhecimento, mas a nível de jogo o Donnarumma tem muito mais. E isto era um exemplo que eu muitas vezes usava e que depois faz as pessoas também perceberem, se calhar, de maneira diferente. Agora, quando és um guarda-redes que tens competição, que tens jogo durante as épocas, que vais jogando, claro que chegas a uma idade de 30, 31, 29, 28, claro que estás muito mais calejado, muito mais preparado. E há muita coisa que eu fazia, sei lá, com 22, 23 anos e que não me vejo a fazer agora. E porque já estou muito mais maduro, já tenho um conhecimento diferente do jogo. Claro, eu estava aqui a ver no Vitória, foram 5 épocas, mais de 170 jogos, é Sim, realmente sim. muito jogo. Foi muito jogo, foi. Felizmente foi. Foram épocas boas, foram épocas em que felizmente tive sempre a oportunidade de ser muitas vezes a primeira opção e feliz, porque por estar 5 épocas seguidas a jogar num clube acho que não é fácil e realmente as coisas foram boas, foram positivas, conseguimos muitas vezes atingir aquilo que eram os objetivos do clube e acima de tudo desfrutei muito de jogar no Vitória e eu digo isto e vou dizer sempre, jogar no Vitória tu só percebes o quão especial é quando tu jogas lá, não, tu nunca vais conseguir perceber de fora. Tu vais ter uma ideia, os adeptos, a cidade, o estádio Dom Afonso Henriques, o jogar de preto e branco. Tu vais ter, não era o meu caso, né? Que eu jogava de cor diferente, mas, Sim, ah, no coração mas era preto e branco, exato. exatamente. Mas eu acho que tu só percebes mesmo quando tu jogas no Vitória. E aí é que tu vais realmente entender. E eu tive Eu acho que a realmente essa felicidade felicidade. ou o sucesso e a felicidade estão muito de mãos dadas com a confiança. Eu acho que tu aí, como ganhaste Sim, confiança, eu acho que isso é tudo. Eu acho que em sim, tudo na claramente. vida, quando estamos mais Claro. confiantes é quando estamos mais felizes também, Exato, em não tudo é? e em qualquer trabalho. Tu no teu trabalho ou no meu trabalho, qualquer pessoa no seu trabalho, se ligar isso da felicidade e que tinhas dito, desculpa. A confiança. A felicidade e a confiança acabas por ser sempre muito, muito mais bem-sucedido e muito mais feliz. Por isso acho que é algo que pegas em qualquer profissão do mundo, tendo essas duas coisas juntas, acabas por ser muito mais feliz. Agora, não é? Decidiste aceitar, nesta época, não é? Um novo desafio fora de Portugal. O que é que te fez sentir que este era o momento certo para voltar a sair? Foi uma questão de oportunidade, porque o Vitória também estava numa fase de remodelação, de uma maneira, de uma aposta diferente, jogadores mais novos e tudo o que foram jogadores assim, tudo o que eram jogadores mais velhos, eles acabaram por querer que os jogadores saíssem do clube, buscar outras oportunidades, o que é completamente legítimo. E, e depois foi uma questão de oportunidade que surgiu de certa forma. Para mim, acho que era uma liga também que muita gente tem a curiosidade também de experimentar, a Liga Árabe, e surgiu como uma oportunidade e eu acabei por aceitar. Acho que foi uma decisão muito, muito acertada. Tendo em conta aquilo que foi a nossa primeira época, fiquei feliz. Ah, eu se calhar em muitos momentos eu não me desiludi muito com aquilo que vi lá a nível da organização dos árabes e tudo mais, porque eu já ia com uma expectativa, sendo sincero, baixa, eu já ia preparado para muita coisa e, de certa forma, não houve muita coisa que me tenha surpreendido. Por isso, Surpreendidos. assim, eu falei Fizeste com bem muita o trabalho gente, de casa, fiz muito não bem o é? trabalho de casa, garanto que fiz muito bem, porque claro que há coisas que ainda me surpreendem ou que me deixam menos satisfeito,
daquilo claro. que uma pessoa estava habituada aqui em Portugal. A Mas organização, não é? Sobretudo a organização, não é? exatamente, sobretudo a organização, a maneira deles serem também. Mas eu falei com muita gente e muita gente basicamente me preparou antes de eu ir para lá, antes de eu assinar, e depois eu tomei a decisão de o fazer. Mas eu vejo muita gente que vai para lá. Sabe, eu tive um exemplo na minha equipa de um jogador polaco que assinou o contrato em julho e em outubro quis rescindir, porque ele vinha da Série A, vinha do Verona, muitos anos no Verona, 6 7 anos no Verona, e, e ele que chegou lá e viu aqueles problemas todos dos árabes, a desorganização, a falta de organização nas coisas e tudo mais, e ele chegou a outubro, não aguentou e disse que queria rescindir e que não queria continuar lá mais. E é uma pessoa que eu acho que não fez bem o trabalho de casa, ou seja, tudo o que eram problemas. Por exemplo, havia coisas que eu já lhe tentava antecipar, que eu já começava a perceber as coisas, e havia coisas que eu lhe tentava antecipar e dizia, ele chamava-se Pavel. Eu dizia, Pavel, não, é melhor fazeres assim do que assim, é melhor teres cuidado com isto, é melhor não trazer já a tua família e escolhe primeiro a casa e depois trazes a tua família. Coisas assim, não venhas com a família e depois vais escolher a casa e depois gostas, não gostas, depois a casa é boa, não é? E, ou seja, depois aconteceu muita coisa com ele que fez com que ele quisesse rescindir e tive pena porque ele era muito bom jogador e bom colega, mas acho que foi uma pessoa que não fez muito bem o trabalho de casa e eu nesse aspecto acho que fiz bem e tomei uma boa decisão, fiquei feliz com a decisão, fizemos uma época muito positiva com uma equipa que veio da segunda liga e agora esperamos fazer outra boa época. E sentiste bem, a tua adaptação então foi boa. Também eu acho que tens essa facilidade, não é? Tens essa boa competência de saber adaptar, não é? A diferentes Sim, contextos. e de Eu acho ter que uma és um mente, pouco assim. yeah, e de ter uma mente aberta, por exemplo. Havia coisas que às vezes me fazia confusão, mas ao mesmo tempo eu percebia que era a cultura deles e não passava muito cartão, porque, por exemplo, a nível de horários, eles não cumprem horários, ou seja, a nível de horários são poucos os que cumprem horários. O treino tens que estar às 6 para começar às 7 e havia jogadores a chegar às 6h40, 6h45, ou seja, e para eles era uma coisa normal, enquanto que nós temos o hábito de chegar a Exato, horas, ir ao ginásio, fazer um pré-treino e tudo mais, e não sei o quê. exato. E eles não, uns chegavam às 6h30, outros 6h15, outros no início fazia-me confusão. Mas Confusão. Eu tinha o Fábio Martins, que é uma pessoa incrível em todos os sentidos, e que me ajudava muito e que também normalizava as situações e dizia: "Mano, não te chateies com isso, que isso é normal, e quanto menos os chateares, melhor para ti". E eu tinha Yeah. uma super relação com os árabes, eu dava muito bem, eu também não os chateava com nada, eu não era aquela pessoa de mandar bocas ou de querer mudá-los, porque acho que Sim, os únicos que têm esse poder é o Cristiano, obviamente que no Nasser isso não acontece, porque acho que eles automaticamente seguem o exemplo. As equipas grandes é mais difícil isso acontecer, mas nas equipas pequenas ainda acontece. Por isso eu acho que o importante é tentarmos adaptar a eles, fazer o nosso trabalho da melhor maneira e, epá, e depois dentro do campo, obviamente que dentro do campo era a única altura em que se eu visse alguma coisa que não estava certo, eu aí já falava mais ou já me tentava impor mais. E eles levaram sempre isso super tranquilo. E eles até ficavam surpreendidos quando me viam estressado nos intervalos dos jogos por alguma coisa que eu não estava a gostar dentro de campo, ou era pela falta de vontade, às vezes, que eles metiam no jogo, ou falta de organização e tudo mais. E eu às vezes chegava e começava a dizer umas coisas feias que o tradutor ia dizer ao tradutor: traduz da maneira que eu estou a dizer, tu não minimizes o que eu estou a dizer, não passes panos nisso, fala. E os árabes depois percebiam que eu falava porque eu queria muito ajudar. E no fundo, todos nós queremos é ganhar jogos e era um bocado nesse sentido que eu estava, por isso, mas eu adaptei-me bem, foi super tranquilo e os árabes são boas pessoas e, e acima de tudo é um bocadinho isso. e ainda no fundo estás também a provar a ti mesmo que ainda tens muito para dar, não é, Varela? Ainda tens muitos anos pela frente. Tenho, felizmente tenho, sim, obviamente. Espero que agora recuperar bem da minha lesão, foi a primeira grande lesão que eu tive, mas tenho sim, tenho um objetivo eu já falei isto publicamente, que tenho o objetivo de voltar ao Vitória. Gostava muito de poder Mas voltar ao isso ainda Vitória tem porque acho tempo, tenho tempo, tenho, não é? como é óbvio, tenho tempo, Voltares ao tenho tempo. Vitória, tens Exatamente, acho tempo. que tenho tempo, mas sim, mas ainda tenho muito para dar. 31 anos para um guarda-redes, nós Ainda é consideramos novo. novo. Sim, sim, treinando bem, cuidando-me bem, acho que consigo ainda fazer uns bons anos de futebol, assim espero. Já te encontraste aí com o Ronaldo também? Ou não? Já te encontraste com ele aí? Já, 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 na Arábia, sim, Também tens esse jogamos, exemplo dele, não é? De cuidar do corpo. claro.
sim, mas Há ele é alguma tipo história um com o super Ronaldo aí, por exemplo. exemplo? Alguma história com o Ronaldo aí, por exemplo? Há uma história engraçada. Há uma história engraçada, quando nós jogámos a primeira vez contra eles, jogámos em casa e, foi um jogo que perdemos 2-0. Curiosamente foi o jogo que ele fez o gol 950, isso Olha, por isso está marcado, isso está marcado. Foi o gol 950 e eu lembro-me que eu estava a levar uma pressão do meu filho, porque ele queria muito a camisola do Ronaldo. Eu disse-lhe: "Eu vou tentar, eu não te consigo garantir, mas eu vou tentar". E pronto, e na altura eu lembro-me que antes do jogo falei um bocadinho com o Félix, porque eu estive com o Félix no Benfica, apanhei no Benfica, e tivemos a trocar umas mensagens. Eu disse: "Olha, no final trocamos a camisola e tudo mais", só que eu também tinha que trocar com o Ronaldo. Queria trocar pelo menos, só que eu sabia que toda a gente ia pedir a camisola, mas pronto. E eu pronto. lembro-me de chegarmos ao túnel, nós chegámos e a equipa do Nasser já estava no túnel, e eu fui cumprimentá-lo, ele estava na linha da frente, eu fui cumprimentá-lo, e pronto, cumprimentámos. Eu tinha estado com ele na seleção, e eu pensei que ele não ia se lembrar de mim, mas ele lembrou-se de mim, e ele Quem é que perguntou não se então. lembra do Varela, não é? Mas o Ronaldo é o Ronaldo, né? E eu me lembro na altura que eu cumprimentei-o e ele disse: "Deseja um bom jogo", eu desejei-lhe bom jogo. Depois eu disse: "Olha, no final é para trocarmos a camisola", e eu acrescentei, porque o meu filho queria muito a tua camisola para tentar sensibilizá-lo, né? E ele olhou para mim e ele disse-me, e foram estas palavras, ele assim: "Se te portares bem, eu depois logo vejo". E eu olhei para ele assim: "Se te portar bem", ele assim: "Se te portares bem". O que é que eu percebi? Se não defendes tudo, se calhar eu dou-te a camisola. E e eu lembro-me que eu: "Ok", pronto, comecei a rir, e depois entrámos no campo e eu lembro-me que logo no início do jogo, tipo 1 minuto e meio, 2 minutos, eu faço lá uma defesa muito boa, um remate do Coman, e eu quando faço a defesa, eu lembro-me que ele vem e eu começo a ouvir a voz dele, e ele disse isto, ele disse: "Tu no Vitória não defendias assim, no Vitória não defendias assim". Ele todo esbanado. Ele começou assim, não, o que ele disse assim: já começas, no Vitória não defendias assim, no Vitória não defendias assim". E eu comecei-me a rir, eu disse: "Mano, eu estou a Está fazer o meio meu a trabalho". sério, não é? Um Aquele bocadinho. Sim, e pronto, e depois no decorrer do jogo, trocámos ali mais uma outra palavra, e depois eu lembro-me que, houve um lance também que ele veio num para um e que adiantou muito a bola e depois chocámos os 2 e que ele começou a pedir penalti, e eu estava-lhe a dizer que não era penalti, mas a falar com respeitinho, né. Não fui para cima dele, eu respeitinho, disse: "Mano", sim, eu com disse: "Mano, eu paninhos não", quentes. o paninhos que eu disse: Aí "Mano, ao eu não". Ronaldo, olha, era penalti. Não, eu disse-lhe assim, eu disse: "Mano, eu não te toquei". Claro. E ela assim: "Mano, eu não te toquei". E eu assim: "Mano, tocaste sim senhor". Eu assim: "Mano, eu juro-te que eu não te toquei". E ele assim: "E eu sabia que eu não lhe tinha tocado". E ele assim: "Não, tocaste um bocadinho". Como é o Ronaldo a falar, eu pensei: "Se calhar até lhe toquei, se calhar até estou aqui a dizer que não lhe toquei, mas como ele está a dizer que eu lhe toquei, se calhar toquei-lhe". E eu disse: "Não, não toquei, não toquei". Depois o árbitro recebeu a informação do VAR que não era penalti, e Olha, pronto, e depois o jogo prosseguiu, e depois há um lance em que, quando é o lance do gol dele, que já foi, nós perdemos 2-0 esse jogo, e o lance do gol dele foi aos 80, 80 e poucos, e eu lembro-me que ele faz o golo e depois ele festeja, todo o estádio, todo coisa e não sei o quê. foi o tal 950? Foi o golo 950, exatamente. Ele tinha 949 e fez o 950. E depois do golo, a bola segue e tudo mais, e há um lance que a bola para e que eu estava ali perto, eu estava mais cheio da baliza, e eu fui lá ao pé dele, eu disse: "Pá, tenho que arranjar uma maneira de tentar garantir a camisola". Ele marcou o golo, está contente, Está é que contente? É, a onda se está acaba o boa, jogo, vamos aproveitar. eu só acabo o jogo sem a camisola, o meu filho mata-me. E depois eu chego ao pé dele e eu disse-lhe assim, porque o golo que ele faz é um golo que ele finaliza e não finaliza muito bem. Só que é o Ronaldo, a bola, mesmo quando não lhe bate muito bem, a bola entra. E eu disse-lhe assim: "Tu és tão bom", eu cheguei ao pé dele assim: "Tu és tão bom que até quando bates mal na bola fazes golo". E ele começou-se a rir, ele disse: "Pois é, não é fácil". Depois ele disse: "Mas eu no final dou-te a camisola". E assim, pronto. Ora, E, olha, dito e feito, ele nisso foi super, ele foi muito fixe porque acabou o jogo, eu fui para o balneário, porque eles ficaram lá a festejar com os adeptos, e eu não quis estar a incomodá-lo, e ele chegou ao balneário e com a camisola assim, e ele: "Varela, toma", e atirou uma camisola e foi para dentro. E eu fiquei contente, né. está bem. Só que o problema, isto para terminar, o problema é que os árabes, quando viram ele a ir perto do nosso balneário a dizer: Ei, "Varela, toma", não, foi ficaram tipo: "Tu". chateados. Não, 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 não ficaram chateados, não, não. O que é que eles pensaram? "Tu conheces o Ronaldo". O Ronaldo disse o teu nome, deu-te a camisola, é que eu nem tive tempo de dar a minha ao Ronaldo. Ele: "Varela, toma", e foi embora. E depois eu troquei a minha com o Félix. E eles começaram a dizer: "Ah, tu afinal conheces o Cristiano e não sei o quê". Eu disse: "Não, eu não conheço, eu estive com ele na seleção, pedi-lhe a camisola e ele deu-me, ainda bem".
E o que é que os árabes fazem quando vão jogar contra o Cristiano? É, eles levam camisolas, eu tinha mais de 10 jogadores com camisolas do Ronaldo, do Real Madrid, do Sporting, do Manchester United. Eles levam para lá na esperança de conseguir uma assinatura do O Ronaldo. Isto é autógrafo. verídico. Ah pá, e depois eu, assim, do nada, estavam eles a trazer umas camisolas. Mano, vai lá ao balneário para ele assinar a Ei, camisola, aquilo é teu amigo. E eu assim, não, 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 esqueçam isso, não, ele não é meu amigo. Eu agora não vou ao Ronaldo pedir-lhe para assinar 15 camisolas, eu não consigo claro. fazer isso. Esqueçam isso, não. Eles assim, não, Mandavas para não. O Félix que tratasse. Era mais fácil, né? Mas o Félix também não ia chatear o homem. E Claro. pronto, mas foi um episódio engraçado, já. De facto é uma loucura. Mas como estávamos a falar há pouco, ainda tens muitos anos pela frente e eu ia te perguntar agora, quando pensas no futuro, há algum campeonato ou algum objetivo que tu gostasses mesmo muito de cumprir, a par, obviamente, de ganhar títulos, né? De ter Claro. conquistas, ganhar troféus? Eh, algum campeonato que ainda gostasses de jogar? Ou para já estás aí muito bem, pretendes continuar aí? Não, eu estou bem, mas há um campeonato que eu gosto muito, que é a Premier League. Eu acho que qualquer pessoa gosta da Premier League. E Premier League, Championship, eu acho que são. Eu sou muito. Eu sou muito de campeonatos que têm muitos adeptos, que têm estádios cheios, que têm adeptos a cantar, que têm muito barulho. Eu gosto disso. E Premier League é um campeonato que eu gostava muito de jogar. Acho que neste momento já começa a ser menos real, sendo sincero. Não é impossível, como é óbvio, mas acho que já não é uma realidade algo que possa ser tão real, mas há um campeonato que eu também gosto muito, que é o turco, pelos adeptos, pura e simplesmente. Claro que há grandes equipas e tudo mais, mas pura e simplesmente porque acho que a paixão que os adeptos turcos têm pelo futebol é algo completamente anormal. E tudo aquilo que são os ambientes que se vive na Turquia, e toda a gente que eu falo que jogou na Turquia fala muito disso, acho que é algo realmente diferente e especial. E claro que a Liga Espanhola é top dos tops, claro que tens a Série A italiana, tens a alemã e não sei o quê, só que eu olho para eu olho para a Premier como era algo que eu gostava muito de ter jogado, ou Premier ou o próprio Championship, mas mais Premier, mas depois eu olho para a Turquia pelos adeptos, que eu acho que aquilo Pela realmente atmosfera. E para um guarda-redes isso dá-te adrenalina, não é? Jogar. muita, muito, eu adoro jogar com adeptos. E isso foi uma das dificuldades que habituei-me em Guimarães, felizmente nós tínhamos muitos adeptos, mas isso é uma realidade que eu perdi o hábito por estar na Arábia, ou seja, nós na Arábia por vezes Claro, é jogamos com. diferente. Sim, não tem nada a ver. Jogamos com poucas pessoas, mas uma pessoa, claro, que tem que se adaptar. Mas é algo que eu tenho muitas saudades, que é jogar com estádios cheios, com barulho, com assobios então. Tu entras num campo para aquecer e começares a ser assobiado, acho que é das melhores sensações que há, pela adrenalina que isso te dá, não é? E claro que ser aplaudido é muito melhor. Quando saía para aquecer em Guimarães, ser aplaudido é bom, mas quando vais tipo ao Dragão, ao Estádio da Luz, Alvalade e tudo mais, a Braga, então espetacular que tu sais e as pessoas começam a assobiar e a gostar. Eu acho que isso acaba por ser muito bom pela adrenalina, O mas pronto, acho Bruno que Varela, o homem que sabe lidar perfeitamente com assobios. não, Adoro. agora mas olha, mas sabes que eu acho que muitos dos jogadores, ou a maioria, também gostam dos assobios Hum. quando Eu são percebo assobios o da teu gostar, yeah, à de pica, não é? adrenalina, de É isso. sim, e normalmente só te assobiam quando tu estás a fazer um bom trabalho, se não estiveres a fazer um Pois, bom não trabalho não te falam vão nada. assobiar. Não, Verdade. e claro que os assobios se forem dos teus adeptos não é bom, Exato. não, mas Mas se for quando é do da equipa adversário, adversária é não, fixe. sabe bem, é sinal que estás a fazer um bom trabalho, eu digo isso muitas vezes, é mesmo Hum, isso. é mesmo isso. Varela, quando esta entrevista for emitida, não é? O Mundial já terá terminado. Independentemente do resultado que aconteça, que avaliação fazes da evolução, não é? Até o momento em que estamos no presente, que avaliação fazes da evolução, não é? Da seleção de Cabo Verde e onde acreditas que este grupo ainda pode chegar, Yeah. não conhecendo o desfecho do Mundial neste momento, da entrevista, mas onde acreditas que este grupo pode chegar nos próximos anos? Eu acho que pode chegar longe, eu acho que pode chegar longe. Desde que eu comecei a ir à seleção, nota-se que tem havido uma evolução muito grande. Aliás, já para trás, ou seja, se nós formos a pegar e, sei lá, o Vozinha, o Rian Mendes, o Gary Rodrigues, os jogadores que já estão lá há mais tempo, poderiam falar melhor sobre isso, mas desde a altura em que eles começaram a ir à seleção até o dia de hoje, tem havido uma evolução incrível em todos os sentidos. Se calhar muita gente não tem muita noção disso, mas a seleção de Cabo Verde tem crescido imenso em todos os sentidos. E quando digo a nível dos jogadores,
a nível das condições, a nível daquilo que é também o staff que eles têm hoje em dia. A seleção realmente tem crescido e tem tentado cumprir todos os parâmetros para conseguir ser uma seleção de peso, de certa forma. E o que eu acho, eu espero que a seleção hoje possa conseguir um bom resultado realmente, porque acho que eles têm feito um trabalho incrível, têm surpreendido toda a gente. Hoje é fácil falar, mas eu sou das pessoas que não estou muito surpresa que aquilo tem sido o desempenho da seleção, e quem nos acompanha também sabe do que eu estou a falar, porque no último CAN que Cabo Verde participou, perdeu nos penaltis nos quartos de final e fez uma CAN incrível naquilo que é o jogar futebol. Nós sempre que somos propostos a jogar em campos bons, em campos que se consegue jogar, nós damos sempre boas respostas, sempre. É muito raro ver a seleção de Cabo Verde a jogar num campo bom e não conseguir dar uma boa resposta. Ou seja, é uma equipa que gosta de jogar futebol, joga bem, tem um bom propósito, é uma equipa que gosta de ter bola, tem bons jogadores e nós normalmente fazemos sempre um bom trabalho. Por isso, eu acho que as coisas estão realmente a crescer. Felizmente, começa a haver mais jogadores a quererem representar a seleção de Cabo Verde e isso é que tem feito com que a seleção também possa crescer, porque a seleção vai sempre depender dos jogadores que tem e isso é Aumenta qualquer a seleção. competitividade. Claro que sim. Exatamente, isso depende sempre isso Sentes-te vai sempre orgulhoso, depender. não é? E eu acho que Sim. agora, falo por mim também um pouco, nós agora somos todos um bocadinho Cabo Verde, Eu acho que sim, eu acho que não é? sinceramente, Não sentes eu acho que isso? sim, eu acho que acaba sempre por ver o gosto por Cabo Verde e por aquilo que eles têm feito também, as pessoas acabam por gostar um bocadinho mais, Um porque há bocadinho. sempre, eu acho que há sempre, no Mundial há sempre aquela equipa que as pessoas têm um carinho diferente, e normalmente são aquelas equipas mais pequenas, as seleções mais Ninguém está à pequenas. espera, não é? E que é Exatamente, bom. É o futebol. e depois vendo logo aquele primeiro jogo em que eles empatam com a Espanha, eu acho que as pessoas começaram a ser um bocadinho de Cabo Verde, sem dúvida. Varela, dizem, e já me disseram em várias entrevistas que já fiz a ex-vitorianos, como tu, disseram que és uma das pessoas mais bem dispostas do futebol português. Ou seja, tens sempre essa boa energia. A verdade é que eu, há tantos anos que trabalho nisto, eu nunca ouvi ninguém dizer uma palavra menos boa sobre o Varela, tirando, né, eventuais adeptos do Vitória. Mas Ok. isso é normal. Sim. Isso é algo que fazes questão de cultivar, ou seja, essa boa energia que tu transpareces para as pessoas é algo que tu realmente tu valorizas em ti. Porque, por exemplo, o Jota dizia-me que ele coloca-se à frente de nós colegas, muitas das vezes. Isso é uma característica rara hoje em dia. Que Sim, ninguém faz isso, ninguém se coloca na frente do colega. Mas tu tens sim. esse escudo, esse de defender os teus colegas, isso é muito É. interessante. Sim, obviamente que isso para mim acaba por ser, eu sinto-me lisonjeado por isso e fico contente por haver essa opinião. Realmente eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa bem disposta, sou uma pessoa que adoro que uma equipa tenha um bom ambiente, porque eu sou muito crente de que o bom ambiente fora de campo acaba por trazer, por colher frutos dentro do campo. Eu sou muito dessa opinião. E eu sempre fui muito, lá está, um bocado daquilo que eu estava a dizer há bocadinho, eu sempre fui muito protetor da minha equipa e eu metia-me sempre à frente. Eu nunca tive problemas em sair prejudicado se fosse para proteger a minha equipa. E já tive grandes guerras, mesmo dentro do clube, para tentar proteger os meus colegas, para tentar sempre o melhor para os meus colegas. Eu sempre disse, eu por vocês eu vou, tipo, eu não penso duas vezes. E obviamente que tento ver sempre os prós e os contras, eu nunca vou tentar fazer algo sem razão, mas tudo o que toca a proteger a minha equipa, a proteger os meus colegas, os que estão comigo no dia a dia, isso eu não tenho dúvidas nenhumas que eu vou sempre com tudo. Agora, fico feliz porque eu faço mesmo questão de ser essa boa pessoa, de saber receber as pessoas num clube, de ser uma pessoa alegre, porque acho que nós estamos a desempenhar aquilo que nós gostamos, como eu já tinha dito anteriormente, e não há muitos motivos para não estarmos alegres e satisfeitos. Claro que há dias difíceis, e mesmo nesses dias difíceis eu tento ser aquela pessoa positiva, aquela pessoa alegre, positiva, e eu lembro-me que o ano passado, quando nós perdemos com o Farense em casa, que foi um jogo em que eu não tive bem, em que eu não tive bem no jogo e que comprometemos a nossa classificação para a Conference League e que acabámos por não nos classificar, porque na semana a seguir íamos jogar ao Valado na última jornada e o Sporting também precisava de ganhar para ser campeão e nós sabíamos que ia ser mais difícil. E o balneário estava devastado, e eu era aquela pessoa que: "Pessoal, bora!" E mesmo com o jogo tendo-me corrido mal: "Pessoal, bora para a semana, então não podemos ganhar o Sporting? Podemos ganhar o Sporting, podemos." Eu a pensar para mim: "Vai ser complicado, eles a precisar de ser campeões, vai ser difícil, tipo, 50.000 em Alvalade, a puxar por eles e não sei o quê."
E eu vou puxar por eles, tipo, bora pessoal, temos uma semana para nos prepararmos, cabeça limpa, a gente vai conseguir surpreender e tal, e não sei o quê. E eu tenho um bocado desse lado do positivismo, de querer ter uma equipa alegre, uma equipa positiva, e é um bocado isso, já é um bocado de mim, por isso eu espero continuar sempre assim. Ao longo da carreira criam-se amizades que ficam para a vida, como tu, graças a Deus, tens aí várias amizades boas. Vou mostrar-te agora mensagens, chegamos ao momento das surpresas, de dois deles, Ok, dois Silvas. ok, Vais ver os vídeos que eu te vou enviar agora para o WhatsApp e no final voltamos a conversar, ok? ok. Posso pegar no telefone então? Podes, podes. Eu antes de ver o vídeo já me estou a rir. Olha, tinha milhentas histórias para falar, para contar com o Varela, mas vou escolher uma que vem bem lá atrás, quando nós nos conhecemos, ainda éramos miúdos. Nós partilhávamos sempre a viagem de barco juntos, para casa e para o treino. E jogávamos sempre um jogo, que era cada um escolhia um número, depois se víssemos esse número na matrícula do carro, ou numa porta, ou o que seja, essa pessoa tinha que levar a mochila de todos. Nós éramos uns 10, por aí, 10 minutos a ir a pé para o treino, eram uns 20 minutos desde a estação de Seixal até ao barco, até ao centro de estágio. E o Varela tinha azar, porque o Varela tinha muita dificuldade em escolher números, e depois também tinha muita dificuldade porque ele não tinha braços para carregar as mochilas todas, era difícil para ele. Tenho certeza que ele só vai lembrar disto. Esse primeiro vídeo do Tiago, eu vou ver a continuação. Olha, acabei de me lembrar de uma ainda melhor. No jogo da Conference League no Uzbequistão. Acho que foi Uzbequistão. Cazaquistão. Eu e o Varela discutimos no meio do jogo e na altura o Alberto Costa, que está no Porto agora, estava ali muito perto de nós, e como nós estávamos a discutir, nós estávamos a gritar um com o outro ali quase. E o Alberto estava ao pé de nós a ver, e meio assustado, até chegou o intervalo e disse ao Varela: olha pá, o que é que se passou? Pá, vocês estavam mesmo. O Alberto é assim, é rústico, é um miúdo engraçado. E eles então pegaram nessa história e estavam sempre a dizer ao Varela que Varela, agora eu vejo mesmo quem é que manda em ti, o Tiago é que manda em ti. E ele diz que é capaz de levar uma chapada ali à frente de toda a gente. Mas ele passou mal nesse dia, eu vi ali o medo e o respeito que ele tinha por mim. Ai, via do Tiago. Queres que eu comente antes de coisa? Vitor do Tiago, sim. Opa, o Tiago é. Tiago Tiago é engraçado. O Tiago é uma pessoa que eu já. É uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. Que partilhámos balneários juntos quando estávamos no Benfica, quando éramos miúdos, andávamos de barco juntos. Essa história que ele está a contar realmente é verdade. E, e tínhamos muito boa relação, temos muito boa relação, é relação de família mesmo, de irmão. E inclusive ainda antes de ontem estive com ele, fomos jantar todos com as famílias. E opá, é uma pessoa que eu levo para a vida toda. E essa história foi engraçada, mas esta também do Cazaquistão foi muito, muito engraçada, porque eu e o Tiago, tanto que eles diziam que eu e o Tiago éramos assim, eu e o Tiago no estávamos sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos. E eu partilhávamos quarto, estávamos sempre juntos no quarto. E nós nesse jogo no Cazaquistão realmente quase que nos pegávamos, mas era impossível que eu e o Tiago andássemos à porrada. Podíamos chamar-nos um ao outro, podíamos, ali no calor do jogo, foi um lance que o Tiago ia quase andando à porrada, que ele é assim um bocado rabugento, ia quase andando à porrada com o adversário, e eu fui lá separar, e o Tiago odeia que alguém o pegue. Só que na equipa ninguém fazia isso, o único que Ninguém chegava faz lá para pegá-lo era eu, porque eu tinha essa confiança essa com ele. vontade, exato. Exatamente, porque eu sabia que depois a gente podia discutir, mas ficava tudo bem. E eu cheguei lá e puxei-lhe, eu assim: "Tu estás maluco, queres ser expulso?" E ele assim: "Mas tu estás-me a agarrar assim, quem é que tu pensas que és?" E começámos a bater boca, ali no campo mesmo, ali dentro da Adoro. área. E começámos a bater boca. Assim, eu assim: "Mas quem é que tu pensas que és?" Começámos a confrontar. Só que nisto, o Alberto, coitado, rústico, né, bom miúdo, ele ficou, notava-se na cara dele que ele estava Eu estou assustado, preocupado. ele estava Exato. preocupado, ele nunca nos tinha visto a falar assim dessa maneira um para o outro. E depois lembro-me que o Manu chegou ao pé, o Manu Silva na altura, e ele assim: Sim, "Pá, sim. oh, calma." E eu assim: "Calma o quê? Calma o quê? Também queres te meter agora?" E já estava aí para O cima dele. Tiago para ele, o Tiago já estava aí Não, para era cima eu, dele. eu a "Ai, dizer para o agora eras Manu, tu". era eu a dizer para o Manu: "Calma o quê? Tu agora queres te meter, tu não te metas também." E depois eu disse ao Tiago: "A gente lá dentro fala." E ele assim: "Eu depois quero-te ver, quero ver lá dentro o que é que tu vais dizer, não sei o quê." E nós batemos realmente boca e estávamos chateados um com o outro.
Só que depois, eu lembro-me quando estamos a ir para o balneário, o Rui Borges era o treinador na altura ainda, que ele foi Sim. embora em janeiro só, e ele vem ter comigo preocupado também. Ele assim: "Ó Varela, o que é que se passou ali? Pá, vocês têm que ter calma." Eu disse: "Ó mister, não se preocupe que a gente resolve lá dentro." E ele meio assustado. Eu chego tipo ao balneário, começo assim a olhar para ele olha para mim e começamos a rir, mas A nós rir. estávamos chateados um com o outro. Mas ao mesmo tempo sabíamos que aquilo não ia dar nada. E começámos a rir, eu disse: "Capaz de levar uma bufetada lá dentro." Eu assim: "Ai, tu que me tocaste, ias ver e não sei o quê." E começámos a rir e o Rui Borges assim: "Oh, eu pensava que vocês estavam chateados." Eu assim: "Não, realmente estávamos, mas nós sabemos resolver as coisas, somos 2 adultos. Para além disso, somos como irmãos, por isso nós nunca íamos andar à porrada, isso era impossível de acontecer." E foi Claro, engraçado porque toda a gente ficou assustada, mas nós sabíamos que entre nós nunca ia acontecer nada. E exato. pronto, Muito engraçado. toda Vamos ao Jotinha. vamos ao Jotinho. Olá, Bacota. Pediram-me para deixar aqui um vídeo, uma história nossa. Felizmente temos muitas têm que ficar guardadas para nós. Já vou contar uma, mas antes de mais, dizer-te que tenho um enorme orgulho, respeito e admiração por ti. És, sem sombra de dúvida, uma das pessoas que mais me ajudou a crescer. És e vais ser sempre o meu capitão. Por isso, nunca deixes de ser a pessoa que és, de ajudar os outros, de pôr os outros à frente de qualquer coisa. Isso sim é ser um capitão, é ser uma excelente pessoa, e por isso é que és um grande homem e um grande pai de família. História, como eu já disse, já tínhamos muitas, mas vou deixar aqui uma para tu dares continuidade e dizer que para tu contares porque é que um dia eu e o Tiago quase tive buscar a uma parede que estavas lá agarrado a dançar o carão. Conta lá o resto da história, se conseguires, e um grande abraço para ti, Macota. Estamos juntos, família. A dançar o creu contra uma parede. Bruno Ai, Varela, Bruno essa Varela. do Conta-me o resto Jota. dessa história. Ai, essa do Jota também foi engraçada. Não, mas antes disso, dizer que o Jota é sem dúvida também uma das pessoas eh, especiais que eu tenho no futebol, um dos meus irmãos, parceiros mesmo de uma vida, e partilhámos muitos momentos. E lembro-me que o Jota chegou e causou muita dúvida no início, e nós éramos as pessoas que puxávamos muito por ele, porque o Jota tem uma coisa que pouca gente tem, que é a crença no trabalho, e é uma pessoa que trabalha ou seja, ele não olha para o lado, ele é: "Eu quero isto, eu vou em direção a isto e eu vou conseguir isto." E o Jota realmente conquistou as pessoas aqui em Guimarães. O Jota é adorado, idolatrado aqui em Guimarães, muito por aquilo que ele foi enquanto jogador e também como pessoa. E eu fico muito feliz por ele, porque realmente é uma pessoa incrível. Eu acho que toda a gente devia conhecer um Jota, porque realmente ele tem um coração enorme e, para além de ser um grande jogador, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, que eu gosto muito, muito, muito do Jota, e obviamente tenho muitas saudades, principalmente de todo o grupo que tínhamos, mas realmente o Jota era incrível em O todos Jota os também foi sentidos. ao jantar. Tu, Tiago, Jota, ou Não, o não? Jota não foi, o Jota não estava aqui, o Jota não Opa! estava aqui, não foi. Não, 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 não foi. Ah, Mas nós vamos ter tempo são de nos estas reunirmos. amizades que acabam por ficar. E vocês, é Ficam, engraçado, vocês, cada um de vocês é tão especial, é engraçado darem-se todos bem. É muito, muito exatamente. engraçado mesmo. É Não, um são grupo muito amizades que ficam. engraçado. Sim, o grupo que nós criámos foi realmente, e nós temos grupos no WhatsApp, por Eu isso nós sei, os falamos conquistadores, constantemente. eu sei desses grupos Temos, todos. temos grupos, sim senhora. E o Jota, a história que ele está a dizer Quer era. dizer, eu só sei pá, dos conquistadores, que há um grupo para os ex-vitorianos, que são os conquistadores. Quando saem, ficam nesse grupo. há um grupo, Conquistadores no Mundo, Não sei que mais é nenhum. tipo, é o Conquistadores no Mundo, é os que estão espalhados, tipo, Exato, exatamente, exato. temos esse Eu sei grupo, que há temos esse esse. grupo Mas e nós não sei temos mais. mais grupos, nós volta e Eu meia sei. fazemos grupos. Tipo, imagina, eu quero combinar um jantar. Pá, vamos combinar um jantar. Faço tipo como é que é? Tipo, meto o título do grupo, ou o nome do grupo, neste caso, meto jantar dia tal, quem está on? E começo a meter todos lá para dentro do grupo. Tim, tim, tim. Pessoal, como é que é? Jantar, vamos combinar o jantar para nos ver, não sei o quê. E depois aquele grupo fica lá, e volta e meia falamos naquele grupo, depois falamos no outro, e depois falamos. E nós temos muitos grupos assim. E como gostamos muito uns dos outros, a gente não se cansa uns dos outros. Então estamos por aí espalhados nos grupos. E Ainda depois, assim, és sócio do Vitória também. claro, óbvio, eu e o meu Isso filho. é mesmo impressionante. Que há sempre. Tipo, por acaso eu não fui Vais votar. ter sempre uma casa em Guimarães também. Eu Já já tens? tenho casa aqui, tenho. Eu Pois. até deixei a minha casa em Lisboa, vendi a minha casa em Lisboa e comprei aqui, muito por Ok. causa do meu filho, muito por causa do meu filho. Ah, ok. Não, mas tenho que comprar em Lisboa outra vez, porque Lisboa é Lisboa, não é?
mas muito por causa do meu filho, porque o meu filho está a estudar aqui e está a fazer uma vida aqui e eu tenho que ter essa empatia e tenho que ter essa compreensão de que ele já formou uns amigos aqui, vai ser difícil tirá-lo daqui e pelo menos nestas idades acho que é importante mantê-lo aqui porque é a zona de conforto dele e mesmo que no dia da manhã eu acabe a minha carreira, acho que vai ser difícil ir logo para Lisboa viver e sinto-me bem a viver aqui também, vivo bem, No a minha mulher norte, aqui também. claro. Vai Sim, a ser minha família nortenho, o teu também. filho já está nortenho. Exatamente. Não, ele já é nortenho, ele já tem É expressões nortenho. do norte, por isso É, já é quase nortenho. fantástico. Já é há muitos anos aqui. Olha, e ele gosta de francesinha? Ele gosta, mas não convém comer muito, Não porque convém comer senão muito. E tu gostas? eu gosto, quem não gosta? Quem não gosta? A pergunta Então, é: quem não olha, gosta? nós vamos abrir aqui na Liga o nosso restaurante de francesinhas da Liga. Ok, Em breve, ainda não está aberto, vai abrir. ok. Mas pronto, A quando estiveres em especialidade é Guimarães, francinhas. exato. Ok. Por isso, vocês estão convidados, traz a família toda e vêm cá almoçar e provar a francesinha da Con Liga, a ver se é boa. Pode ser? Combina? convite feito e é assim, eu não sou a melhor pessoa Quando estiveres cá, quando para não, para estiveres dar de notas pausa. das francesinhas. Eu como, eu não sou aquela eu não sou picuinhas. A francesinha desde que esteja ali o que é preciso, o molho É e preciso um vai. molho e tal, e vai. Vai, não são picuinhas, não ando a analisar o molho, se é espesso, se não é, não, desde que seja o normal, para mim está tudo bem, Olha, por isso será é um gosto tranquilo. temos de ter aqui. O ideal era um almoço com todos, né? O Tiago, isso é que era, mas é Então, difícil. era Isso algo é que a gente podia tentar é combinar, difícil. acho que era algo Mas que podemos podíamos tentar num fazer. futuro, assim, né? Mais à frente, podemos tentar Sim, combinar podemos isso. tentar, acho que é algo Aqui que na Liga era giro. Era um acho que é algo conteúdo que é giro, possível. era um conteúdo giro. Juntarmos Vocês, todos né? aí para uma francesinha. Era Eu acho que é uma algo a pensar. salganhada, mas Eu era acho que era top, algo se juntarmos a nossa grupeta, era se top. juntarmos aí a nossa grupeta, acho que ia ser algo bonito. Eu Temos que acho que ia ser combinar algo isso. temos que ver isso. Para terminar, vamos aqui ao nosso desafio habitual do ping-pong. Ok, Perguntas de resposta rápida, sem pensar muito. Vamos lá. ok. Um defesa inesquecível. Uma defesa. Um. Oi, Ah, para lá, que eu agora avancei aqui. Uma defesa inesquecível, exato. Também podia ser um defesa, realmente, mas. A defesa do Bruno Varela. Temos? ao remate do Cristiano Ronaldo, pode ser, foi como veio à Ora, cabeça. ora. Aquele do 950? Não, aquele entrou. Aquele entrou, pois. Não, mas houve uma boa defesa que eu fiz ao remate dele no jogo, por isso acho que Nesse foi como veio à jogo? cabeça. Foi nesse Nesse jogo? jogo, foi nesse Ok, jogo. boa. Vou tentar ser rápido mesmo. Certo, e isso vai responder à pergunta seguinte: o avançado mais difícil que enfrentaste? Sim, Cristiano, pode ser Cristiano Ronaldo. Cristiano. O estádio mais especial onde jogaste? Eu tenho que ter 2, mas o Dom Afonso Henriques, por ter sido mais tempo, acho que é justo dizê-lo. Claro Ah, que o justo. Benfica, por tudo, mas numa palavra, Dom Afonso Henriques, por tudo o que significou para mim e por ter sido mais tempo também. Mais tempo. Um treinador que te marcou? Também é difícil. Oh, esta não foi muito amiga nesta, né? Não, Enfim. não, porque é complicado. Estás a dizer treinador principal, né? É que estes Sim, ping-pongs, para ser rápido, é difícil. Opá, eu vou dizer uma pessoa que se calhar muita gente não irá entender, mas também não dá para justificar muito, né? Mas eu vou dizer o Moreno. Acho que foi uma pessoa que me marcou muito. ora. Agora é treinador do Felgueiras, sabias? Exatamente. Moreno marcou muito pela pessoa que ele foi, por todas as dificuldades que ele passou no Vitória, e eu imagino o difícil que é tu seres treinador do Vitória e sendo vimaranense. E Ui, tu pois. teres a tua família em Guimarães e tu estares sujeito a que as pessoas caiam em cima de ti, da tua família, dos teus filhos, da tua mulher, dos teus tios, o que seja. E eu admiro muito a coragem que o Moreno teve em ser treinador do Vitória. E que Numa bom ele época agora difícil. voltar ao ativo, não é? Ao fim de Fico 2 muito anos, contente julgo por ele. eu. Fico 2 muito anos. contente por ele. Tive grandes treinadores, felizmente tive Volta e grandes meia vai treinadores, estar ali um olhinho no Felgueiras também. sempre. O Moreno é uma pessoa que eu gosto muito. Tive grandes treinadores, mas o Moreno marcou-me pela coragem dele que ele teve, porque não é fácil assumir o Vitória de Guimarães, na altura difícil que foi, e por ele ser também vimaranense. Não é Por fácil. ser da terra, claro. É muito difícil. Um colega de balneário impossível de esquecer. Esta também não fui amiga. Eu agora é que estou a olhar para isto e porra. Vou meter estes dois que fizeram vídeo para mim. Tenho mais, Ok. obviamente, mas o meu Tiaguinho e o Jotinha são Mas esse é impossíveis de o esquecer. vosso núcleo mais duro ou estamos a esquecer-nos de mais alguém? Tem muitos. André Tem André, vários subnúcleos. Ah, o André André André, André, exato. João Mendes,
Zé Carlos, Manu, Nelson Oliveira, Bruno Gaspar, Vocês eram Miquel, mesmo uma verdadeira equipa, e pois. há Miquel Villanueva. Opá, éramos tantos. Eu se tivesse aqui, a nossa equipa era. Eu vou dizer uma coisa. Eu lembro-me que o Nelson chegou a meio dessa época e o Nelson entrou naquele grupo. Ele entrou naquele grupo e ele disse: Eu nunca tive um grupo como este. O grupo realmente era incrível em todos os sentidos. Imagina, para tu teres noção, nós muitas vezes saíamos do treino, acabava o treino, íamos à rouparia, né? Saímos do treino antes de ir para o balneário, passávamos da rouparia para tirar as botas. Tirávamos as botas, tirávamos a camisola que estava suada, metíamos uma camisola limpa, porque depois íamos para o ginásio e não sei o quê. E nós, eu não te estou a exagerar, nós muitas vezes depois do treino ficávamos ali meia hora, 40 minutos, às vezes uma Horas. hora, sentados, mas isto é verdade, sentados na rouparia, a falar uns com os outros, a falar do treino, a rir, a falar de um episódio, não sei o quê, a gozar com o outro, e ficávamos, mas isto acontecia praticamente todos os dias. Tipo, ficávamos ali, mas era tipo 10 gajos, éramos 10, 12, às vezes 6, 7, dependia, mas ficávamos ali a falar, a conversar, tá, 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 tá. Depois disso é que íamos ao ginásio, fazer as nossas coisas. Mas era verídico, porque Dizem nós que as tínhamos. mulheres falam muito, mas isso não é Ei, aquela totalmente dos grupeta, homens. aquela. Ui, os Não, homens não, também quando se juntam, não, mas aquela valha-me santo. grupeta era pior, era pior. Aquela grupeta não, era pior. Pior que as mulheres, sem dúvida. Melhor, De sem longe, dúvida. de longe, de longe, de longe. Um guarda-redes que sempre admiraste. Petr Cech, A qualidade que nunca pode faltar a um guarda-redes. força mental, Boa, gostei. Guimarães numa palavra. diferente, Cabo Verde numa palavra. incrível, Bruno Varela, fora do futebol, é. coração puro. Oh, gostei muito. Varela, muito Esquece. obrigada por esta Obrigado, entrevista. Adorámos ter-te connosco. Obrigado, E igualmente, foi já muito bom. sabes que fica o convite feito quando vieres aqui ao Porto, em família, Ok. mas se calhar também vamos combinar isso com a Com a grupeta. grupeta, com a Gostei. grupeta, vamos combinar com a essa ideia. grupeta. Olha, é já outro grupo no WhatsApp. É já, Querias, por favor, vou criar esse grupo no WhatsApp, vou já criar esse grupo. jantar de francinhas da Liga, pronto, e metes para Jantar lá. a franzinhas da Liga e meto Sim. lá a grupeta toda. Dizes que a Bruna. É, porque malta, o Tiago conhece, o Jotinha conhece-me, o Manu também já o entrevistei no Feirense. Yeah. Desses vossos. Acho que é Zé isso. Carlos, Nelson Oliveira, André, João Nelson Mendes. Oliveira já falei, o João Mendes julgo que também. O resto não, mas Não, podes nós criar o temos um bom grupo, grupo. Varela, facilitas-me muito E o tem meu mais, trabalho. agora não me está a vir à memória, eu lembro-me do Miguel Maga também, já disse o Ok. Miquel. Nós éramos muitos, a nossa grupeta era incrível, era mesmo, de verdade. Incrível. Olha, Mesmo. e de verdade, Olha, foi muito incrível obrigado. ter-te connosco, Varela. Igualmente. Obrigada. Obrigado eu Recupera a pelo força vosso da lesão convite. agora. E nós Exato. aqui, em nome da Liga Portugal, ficamos a torcer por ti, pelo teu sucesso, que Obrigado. ainda vai durar muitos, muitos anos. Obrigada a nós. Obrigado. Um abraço a vocês e Obrigada, obrigado um pelo beijinho convite. grande a todos, à tua família e obrigada por estás connosco. Muito Um obrigado. beijinho. Obrigado. Obrigada a nós. Tchau, Obrigado. tchau. E, ora bem, terminamos. O percurso do Bruno Varela mostra que uma carreira não se faz apenas de momentos altos, faz-se da capacidade de voltar sempre mais forte, como é o caso. Agradecemos a disponibilidade de teres estado connosco no Sem Filtros. Nós voltamos a ver-nos no próximo episódio deste videocast da Liga Portugal.